Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Finalmente chegamos na parte 5 da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Se você assistiu aí todas as partes e chegou com o juízo no lugar, parabéns. Não é simples, é um assunto muito complexo e nós conseguimos aqui abordar nesses 5 vídeos de maneira geral os principais pontos da emenda constitucional número 103/2019. Então, se você assistiu todos os vídeos, você pode com toda certeza afirmar que conhece pelo menos 80% da emenda. Então, você conseguiu aqui, junto comigo, ver cada ponto principal e ter conhecimento de como as regras da reforma impactaram na previdência social do servidor público. Agora, na parte 5, nós vamos responder aqui 10 dúvidas principais que surgiram sobre o assunto, que foram feitas para mim, e aí vamos terminar com as considerações finais. Caso você queira deixar alguma outra pergunta, algum comentário, fique à vontade, que na medida do possível estaremos respondendo. Bem, pessoal, eu recebi muitas perguntas e separei aquelas que foram mais comuns. Então, vamos responder cada uma delas, da primeira até a última. E eu acredito que se você tiver ainda alguma dúvida, provavelmente essa dúvida será respondida em uma dessas perguntas. Primeira pergunta: quando as novas alíquotas estarão valendo? Bem, gente, nós falamos isso nos vídeos anteriores e ficou claro que essas novas alíquotas que foram estipuladas, tanto no regime próprio de previdência como no regime geral, que passaram a adotar alíquotas progressivas, lembrando que no regime próprio dos servidores públicos federais, elas passaram a ter validade já na folha de pagamento do mês de março de 2020. Então, quando for em abril, vocês vão perceber que essas novas alíquotas já estarão sendo aplicadas. Caso vocês queiram saber como é feita a incidência dessas novas alíquotas, assista aí um dos nossos vídeos que nós explicamos de maneira bem detalhada. Segunda pergunta: para quem se aplica a regra nova e a regra de transição? Gente, a regra antiga ela vai ser aplicada para aquelas pessoas que conseguiram preencher seus requisitos até o dia 12 de novembro. Para quem não conseguiu preencher esses requisitos, aí você tem que verificar. Se falta pouco tempo, se a pessoa já tem alguma contribuição, você aplica a regra de transição. Caso essa pessoa tenha começado a trabalhar a partir do dia 13 de novembro, ou então começou a trabalhar agora e tem poucas contribuições, para essas pessoas você já vai aplicar a regra nova. A PEC paralela que está tramitando dos estados e dos municípios, se aplicam para todos os servidores estaduais e municipais? Bem, gente, a PEC que está tramitando, ela tenta estender as mesmas regras do regime próprio do servidor público da União para os servidores públicos dos estados e municípios que possuem regime próprio. Para aqueles lugares onde não há regime próprio, os servidores públicos já foram afetados, porque onde não há regime próprio, obrigatoriamente esses servidores são vinculados ao regime geral. E como a reforma já alterou o regime geral, automaticamente esses servidores que não têm regime próprio, eles são e já foram afetados pela reforma da Previdência. Essa PEC paralela, atenção, ela vale apenas para aqueles servidores dos estados e dos municípios que possuem regime próprio. Quarta pergunta: quem já está aposentado e continuou trabalhando, vai deixar o cargo? Vai deixar de trabalhar? Não. Para quem já se aposentou até o dia 12 de novembro e continuou trabalhando, essas pessoas elas têm direito adquirido de continuarem da forma que estão. Então, o fato da reforma da Previdência proibir isso, essa vedação ela só tem validade para aquelas pessoas que se aposentarem depois do dia 12 de novembro, ou seja, do dia 13 de novembro em diante. Então, para quem já está aposentado e continua trabalhando, essas pessoas continuam do mesmo jeito. Também para aquelas pessoas
que entraram na justiça pedindo reintegração por esse motivo, elas não são afetadas, porque da mesma forma que tem direito adquirido quem se aposentou e continuou trabalhando, também tem aquelas pessoas que se aposentaram antes do dia 13 de novembro. Quinta pergunta: a regra dos pontos da transição criada agora é semelhante à regra dos pontos que existia anteriormente? Não, gente, ela é diferente. A regra de pontos que existia anteriormente, ela permitia que servidores públicos vinculados ao regime geral e INSS se aposentassem sem a incidência do fator previdenciário. E a forma que essa regra tinha os seus pontos acrescidos, ela não acontecia de maneira anual, diferente da regra de transição. Na regra de transição, esse sistema de pontos, ele não tem mais a questão do fator previdenciário, né? Você, na verdade, quando vai usar a regra dos pontos, você já vai aplicar um novo critério de apuração, que é o dos 60%, isso está explicado em nossos vídeos, e também, diferente da regra dos pontos anterior, essa regra dos pontos, todo ano, ele aumenta 1 ponto. Tanto é que a regra dos pontos anterior, na própria emenda, ficou constando que ela foi revogada. Então, são regras de pontos, mas elas possuem aplicação e forma de lidar com a aposentadoria diferentes. Sexta pergunta: qual regra de transição possui a forma menos gravosa de se calcular o benefício? Bem, você tem duas regras de transições que foram explicadas na parte 4, que é a regra do pedágio 50%, e a regra do pedágio 100%. Por essas regras de transições, você não vai aplicar a nova forma de se apurar o valor do benefício, que é aquele dos 60%. Você deve saber, se você já assistiu a todos os vídeos, que a nova maneira de calcular o valor do benefício, ele pega como base 20 anos, 60%. E para cada ano que passa de 20, você aumenta 2% em cima desses 60%. Então, as regras de transição que não usam essa forma de apurar o valor do benefício é a regra do pedágio 50%, que vai usar aí 80% das maiores contribuições, utilizando 100% da média com o fator previdenciário, e a regra do pedágio 100%, que vai pegar a sua média de 100% de todas as contribuições sem o fator previdenciário. Lembrando que para aqueles servidores que entraram até dezembro de 2003, é possível se conseguir no regime próprio tanto a integralidade como a paridade. Sétima pergunta: pode existir benefício previdenciário abaixo do salário mínimo? Não. Mesmo que a sua média, aplicando tanto a regra nova como a regra de transição, fique abaixo do salário mínimo, o valor mínimo que é pago para o servidor público vinculado ao INSS ou ao regime próprio é o valor de um salário. Então não há esse risco de se pagar benefício abaixo de um salário mínimo. Oitava pergunta: o teto do abono do PASEP mudou? Não, gente. Tentaram mudar isso através da PEC, só que isso não passou. Então, a regra que permanece hoje com a reforma para aquelas pessoas que recebem tanto o PIS como o PASEP são as mesmas. Ou seja, se você ganhar até 2 salários mínimos e tiver cadastrado até pelo menos 5 anos, você continua tendo direito a receber esse salário. A reforma, ela não alterou esse teto. Nona pergunta: a aposentadoria especial por insalubridade exige idade mínima? Infelizmente, sim. A partir da nova regra, para se aposentar pelos 25 anos de contribuição, aquelas pessoas que trabalham em ambiente insalubre, é necessário que elas tenham no mínimo 60 anos de idade. Pela regra de transição, você tem que somar aí 86 pontos, considerando no mínimo 25 anos de contribuição. No caso, 86 pontos para a mulher e 96 pontos para homem. Então, infelizmente, para aquelas pessoas que não atingiram os 25 anos até o dia 12 de novembro, a partir do dia 13 de novembro se passou a exigir idade mínima para aquelas pessoas que buscam se aposentar pela insalubridade, que é a chamada aposentadoria especial. Última pergunta, gente, para finalizar, para terminarmos a parte 5, pela nova regra, a redução dos 5 anos do professor se aplica tanto para a idade como para a contribuição? Não, pessoal, muita atenção. Antigamente, quem era professor reduzia 5 anos do critério da idade e do tempo de contribuição. Pela nova regra, essa redução só vai acontecer em relação à idade, porque o tempo de contribuição ele vai ser o mesmo tanto para a mulher
quanto para o homem, ou seja, 25 anos de contribuição. Agora, em relação à idade, aí você aplica esse redutor de 5 anos. Para a mulher professora, ela tem que comprovar que tem 57 anos e para o homem, 60 anos, ok? Então é isso, gente. Finalmente acabamos a nossa série. Eu espero que essas dúvidas que foram respondidas, seja alguma dúvida que você tenha ficado, mas é isso. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha entendido o assunto e o tema, que isso tenha lhe ajudado a compreender como funciona a partir de agora a aposentadoria com a reforma e o que mudou, quais são os impactos que a reforma pode causar na sua vida previdenciária, e eu espero que esses 5 vídeos tenham atendido a sua expectativa. De qualquer maneira, se você tiver sugestão, se você tiver pergunta, algum comentário, pode deixar aqui que eu vou ter o prazer de lhe responder, tá certo? Então é isso, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.